E aí, meu povo? Seguinte, a gente vai começar a unidade 4, tá? Nós já vimos as outras unidades anteriormente, falamos já bastante sobre elas e pelo feedback, pela resposta que eu venho obtendo de vocês nos grupos, nas atividades e tudo mais, aparentemente o assunto está sendo bem compreendido, vocês estão conseguindo compreender legal e isso é muito bom. Mas, se mesmo assim surgir alguma dúvida, por favor, pergunte. Eu queria pedir desculpa por alguns alunos, né? Porque às vezes assim eu demoro para responder no grupo. Não é nem que eu não queira, cara. Não é que eu queira deixar alguém no vácuo, não é isso. É porque chega muita mensagem mesmo e às vezes assim, no meio de tanta mensagem acaba passando alguma que eu não vi, mas na medida do possível a gente vai ajudar e responder todo mundo, todas as questões que tiverem, toda e qualquer dúvida que surja, para que a gente possa passar, digamos, da melhor forma possível esse momento de pandemia tão complicado que a gente vive, certo? Bem, como eu disse nas unidades anteriores, nós já tínhamos falado sobre os assuntos referentes a esse livro e agora a gente vai finalizar não, na verdade a gente vai dar início à quarta unidade, já que nós estamos em setembro, né, hoje é 25, parece-me, e mês de outubro nós vamos fazer prova. Ainda não sei exatamente em que momento de outubro, nós ainda não temos uma data definida, mas a prova de outubro vai ser a terceira avaliação, né? Ela vai ser em outubro e os assuntos vão ser desse livro. Então a gente precisa terminar logo todo ele para poder começar a fazer revisão, focar naquelas partes mais complicadas, mais difíceis, para que todo mundo chegue 100%. Sendo assim, a gente vai começar a falar logo sobre a biosfera e os impactos ambientais, que são o tema dessa unidade 4. Como eu já falei, né, biosfera, já falei em vídeos anteriores, né, no caso, biosfera é a camada de vida, é aquela intersecção lá entre a atmosfera, camada de gases, a litosfera, camada rochosa, camada sólida, e a hidrosfera, camada líquida, tá? Camada de água do planeta, certo? Então, quando você junta esses três elementos, né, o solo, a litosfera, a hidrosfera e a atmosfera, você tem condições. Ai, meu Deus! Porcaria, só gravar começou a bocejar. Você tem condições para que a vida possa surgir. Inclusive, é essa existência dessas condições ambientais aqui no nosso planeta que confere a ele as condições para que a vida se desenvolva. Apesar de que nem sempre essa vida é inteligente, né? Discurso na ONU. Mas é justamente a falta dessas condições que impedem, por exemplo, de haver vida em outros planetas, pelo menos até o momento. E aí, vocês acreditam que tem vida fora da Terra? Vocês acreditam que a gente está sozinho no universo? Que nessa imensidão de universo, só a gente mesmo? Eu acho difícil, mas enfim, né? Vamos ver. Então vamos falar sobre os problemas ambientais relacionados à biosfera, ou seja, relacionados à nossa camada de vida e nosso belíssimo e pequenino planeta. Fala de problemas. Bom, quando a gente fala de problema, normalmente já não é coisa boa, né? Problemas quase sempre não são bons, né? Menos de matemática que também são ruins. Não tem numas, desculpa aí, mas dá não. Mas os problemas ambientais, eles são talvez até piores, porque eles afetam diretamente as pessoas que causam os problemas e também afetam diretamente as pessoas que não têm nada a ver, as pessoas que acabam lutando para que não haja problemas e ainda assim são impactadas, são atingidas, né, por esses problemas ambientais. Então a gente vai começar a ver o que é isso, como acontece, por quê, as consequências, tudo mais. Então o nosso texto ele começa, eu vou ler só esse pequeno parágrafo aqui, esse pequeno parágrafo que diz assim: após entendermos as características particulares da atmosfera e da flora da biosfera, analisaremos a declaração. Não entendi, peraí. Após entendermos as características particulares da biosfera, da atmosfera e da flora da biosfera, analisaremos a declaração. Não, tá errado isso aqui.
Enfim, analisaremos a degradação do meio natural na superfície terrestre. Sabemos que a ocupação humana de diversos ecossistemas desencadeou sérios impactos ambientais em virtude da destruição de grande parte da biosfera. Ou seja, aquilo que eu já falei algumas vezes para vocês, o ser humano ele é uma praga, cara. O ser humano ele é um bicho complicado. A gente faz mal pro planeta, né? A gente tem um intelecto, uma inteligência muito superior, pelo menos na teoria, né? Aos outros animais que compõem a vida na Terra, né? E no entanto, de todos, pode pegar todas as espécies, tanto terrestres quanto aéreas, aquáticas, enfim, qualquer um, nenhuma causa prejuízos para o meio ambiente que nós causamos, tá? Inclusive a gente de certa forma a gente prejudica o meio ambiente trazendo animais de uma área e colocando na outra. Por exemplo, existem espécies de peixes de certos rios que não existem mais porque foram colocados naqueles rios outras espécies de peixes de outras partes do mundo que ao chegarem nesse rio acabaram comendo tudo e passaram a ser basicamente os únicos presentes nesse rio, tá? Esse é só um pequeno exemplo para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Então assim, a gente realmente faz um mal danado. A gente também, claro, a gente não é só prejuízo, não é só porcaria, tem muita gente que luta, que defende, que tenta ali a todo custo preservar o planeta, o que sobra dele, né? E essa batalha ela tem sido muito árdua porque a gente vê que cada vez mais a força do dinheiro, a força do poder, a força política inclusive, né, tem lutado para que de fato o lado financeiro seja sempre maior, seja sempre mais importante que o lado ambiental. O problema é que esse pessoal não entende que vai chegar uma hora que você não consegue, você não pode comer dinheiro, certo? Você tem que manter a natureza preservada para que ela nos sirva e que a gente faça uso dela de forma sustentável, de forma inteligente, de forma racional, para que não acabe tudo de uma vez. E infelizmente a gente está indo no caminho contrário a isso, tá? Então assim, essa introdução fala de como o ser humano ao longo da história teve que começar a aprender a lidar com a natureza, tirar da natureza o necessário para o seu sustento e a partir daí, como eu disse, tentar achar uma equação equilibrada para que aquilo que eu consumo não seja prejudicial à natureza, para que eu possa ter no outro dia, no outro mês, no outro ano, o restante da minha vida, aqueles recursos a meu favor. E isso tem sido, no começo era até relativamente, quando não tinha tanta tecnologia, não tinha tantas coisas, né, que em certa parte nos ajuda, mas em outras partes nos atrapalha, né, a tecnologia. No começo isso era uma equação até que não era tão difícil de equilibrar. Hoje em dia, com tanta briga pelos espaços, com as empresas evoluindo cada vez mais, a indústria cada vez mais agressiva, o meio ambiente tem sofrido muito, 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 como nunca na história da humanidade. E nesta unidade trataremos especialmente dos desmatamentos, que é uma área bem, digamos, conhecida por nós que moramos aqui na Amazônia. Aqui, homens mede as árvores destinadas à exportação na República Democrática do Congo. Isso aqui é na África. Mas se tu tirar aqui República Democrática do Congo e botar Amazônia, tá certíssimo. Tá certíssimo porque, infelizmente, a realidade da nossa floresta amazônica, da nossa querida floresta amazônica, é essa também. Desmatamento, queimadas. A gente tem visto nos jornais aí que o Pantanal tem sofrido como nunca antes, com queimadas, com desmatamento. E ainda tem aquele retardado que vai dizer que a culpa é do índio e do caboclo. Meu Deus do céu. Enfim, a gente fica até meio de tanta bobagem que a gente escuta. E, bem, essa realidade aqui, ela tem sido cruel porque muitas dessas árvores aqui, elas não têm, digamos assim, o tamanho correto para serem retiradas. E elas são retiradas de forma desordenada. Uma árvore dessa que ela pode levar dezenas de anos, centenas de anos, às vezes dependendo até milhares de anos para chegar a essa espessura, para serem derrubadas em minutos e para chegar de novo assim, nesse tamanho, né, nesse diâmetro, pode demorar uma vida inteira ou vidas inteiras. Então, o principal desafio, a gente nem está começando direito essa unidade, mas o principal desafio é esse daqui, ó: desenvolvimento sustentável, tá?
Quando a gente fala aqui, ó, em desenvolvimento sustentável, é o que eu acabei de dizer para vocês há alguns minutos. É você saber tirar da natureza aquilo que você precisa, de forma que a natureza não sinta um impacto tão forte e ela consiga se recuperar, certo? Então, esse é o desenvolvimento sustentável. Essa é a grande batalha, porque o que se faz hoje em dia não é nem de longe sustentável. Na verdade, é algo insustentável, porque as pessoas consomem, né, as pessoas cada vez mais, elas, como é que eu posso dizer, elas tentam ocupar, ocupar não, desculpa, elas consomem as coisas no planeta, elas comem, elas compram, elas gastam, elas sujam, como se nós tivéssemos vários planetas à disposição. Nosso planeta ele nunca sofreu tanto com poluição, com desmatamento, com agressão ao meio ambiente como vem sofrendo nos últimos 100 anos. Parece que a gente tem um planeta esperando a gente, né? Só que na verdade a gente não tem, né? Se a gente estragar esse planeta, ferrou, mano, ferrou mesmo, porque pra onde que a gente vai? No cinema a gente pode morar no espaço, existem outros planetas, existem colônias, só que infelizmente, em alguns casos, o cinema é apenas cinema, é fantasia aquilo ali. Na realidade, o planeta está indo para um ritmo assim de degradação tão grande que a própria Amazônia ela está próxima de chegar ao ponto assim de não conseguir reverter tudo aquilo que foi destruído. Ainda é possível, só que assim é tanto trabalho, é tanta coisa que tem que ser feita que cada vez mais fica mais difícil fazer com que tudo que foi degradado, devastado, queimado, roubado, enfim, todas as agressões que o meio ambiente sofreu, e não é só a Amazônia, fala da Amazônia porque é a nossa realidade, mas a Mata Atlântica, por exemplo, no Brasil, de 100% da Mata Atlântica que existia na época da chegada dos portugueses, hoje existe algo em torno de 3 a 5%. Repito, de 100% que existia lá em 1500, hoje, 2020, existe algo em torno de 3 a 5%. Vocês têm ideia do que é isso? Tá? Eu vou dizer de outro jeito. De 100% que tinha da Mata Atlântica aqui no Brasil, desde 1500, hoje em dia, eles já destruíram algo em torno de 97 ou 95%. 97%. É um número assustador, sabe? É absurdo. Mais do que isso, é revoltante até. E a gente percebe que na verdade as coisas estão caminhando por um ritmo que essa situação só tende a piorar, né? Vídeo que acontece no Pantanal, tá? E quem são os principais culpados por isso, certo? Essa galera aqui, ó, essa corrente de pensamento. Não, desculpa, não é esse aqui. Esse aqui é o pessoal que luta contra essa situação que eu falei. Quem é responsável por isso são as grandes indústrias, as grandes fazendas, principalmente aquelas de criação de gado, plantação de soja, as monoculturas, os governos. E quando eu digo governos, eu não falo só do Brasil, eu falo governos de modo geral, os governos que permitem isso, os governos que fecham os olhos e fingem, tá queimando, nem vi, então o que, estão destruindo a floresta? Não sei, não estou sabendo, enfim. E de certa forma até a gente mesmo, enquanto sociedade, que muitas vezes vê essas coisas acontecendo e se cala, não fala nada, finge que não é com a gente. Isso aí a gente não pode fazer nada. A gente tem também parcela de culpa nisso, tá? E nós temos aqui alguns números. É sempre bom, é sempre importante que vocês aprendam a olhar esses números e comecem a perceber que essa imagem aqui, esse gráfico, não é só uma imagem que os autores do livro colocaram para ocupar espaço, porque não tinha nada para colocar. Aqui tem muita informação, só que você tem que saber ler isso aqui, você tem que saber interpretar isso daqui. Então, olha aqui, segundo a ONU, esse é o relatório de avaliação global de recursos florestais de 2017, as florestas no mundo ocupam uma área correspondente a 31% da área terrestre. 31%, ou seja, de 100% da área que existe no mundo, 31% são cobertos com florestas. Cerca de 47% dessa área florestal é encontrada em países tropicais. Ou seja, os países tropicais, meu povo, minha pova, deixa eu pegar o mundo aqui, o meu mundo. Galera, é o seguinte, bem aqui linha do Equador, certo? Passando e dividindo o mundo bem no meio, norte, sul, hemisfério norte, hemisfério sul, certo?
As áreas tropicais, que no caso é onde se concentram cerca de 40% dessas florestas, são essas áreas aqui. Ó. Vou pegar o Brasil para vocês. Pegar esse celular. Essa área que corresponde a isso aqui, ó. É entre essa faixa aqui, ó, e essa aqui. Não sei se dá pra você ver, ó. Daqui, tá? Até mais ou menos aqui. Então, é como se fosse assim. Nesta parte de mundo aqui, ó. Não nessa parte que eu tô circulando, tipo, nessa faixa do mundo todo, obviamente, tá? A gente tem cerca de 40% das florestas do mundo, certo? Especialmente na América do Sul, responsável por 21%. É claro que desses 21%, uma grande parte, uma enorme parte é a Amazônia. Agora imagine se nós ainda tivéssemos a Mata Atlântica, que nós tivéssemos metade dela. Imagina o absurdo de floresta que não ia ser, ia ser lindo. Essas florestas são devastadas pelo desmatamento, catalisado por atividades econômicas. Catalisado quer dizer aumentado, piorado, de certa forma, acelerado pelas atividades econômicas, especialmente a agricultura. Porque você precisa de área para pasto, você precisa de área para plantar soja, entre outras coisas. Então, se está ocupado com floresta, o que o fazendeiro faz? Derruba a floresta porque eu preciso ganhar dinheiro. Eu não preciso de árvores, eu preciso de dinheiro. Então, derruba isso tudo e vai colocar o meu gado para pastar, vai colocar a minha soja para ser plantada, enfim. E pela expansão populacional que afeta profundamente as áreas úmidas. Sim, as cidades. As cidades elas crescem não apenas para cima, não é um crescimento apenas vertical, é um crescimento também horizontal, para os lados. Pega aqui Cametá. Se nós pegarmos foto de, não sei, 50 anos, fotos aéreas de Cametá antes e depois, você vai ver que a cidade com certeza está maior. Também para cima, com mais prédios, mas principalmente mais para os lados. E esse crescimento para os lados, esse crescimento horizontal, certamente ele começou a surgir em áreas que não tinha cidade. Claro, áreas onde tinha floresta, onde tinha formações vegetais. Portanto, essa regrinha que se aplica a Cametá também se aplica a muitas outras se aplica a muitas outras áreas do mundo, certo? Então nós temos esses fatores que têm contribuído para que a vegetação tenha diminuído, sobretudo nesses últimos 100 anos. Nesses últimos 100 anos. Eu tô com vergonha já, cara, sinceramente. Tá? Sobretudo em terras úmidas, que é o nosso caso, que a Amazônia fica numa área de clima úmido e como a urbanização tem sido crescente aqui nos últimos anos, as florestas têm perdido muito seu espaço para essas cidades. Perceba aqui, ó, porcentagem do território em relação a como ele é utilizado. Isso aqui tá falando de que isso aqui é no mundo, ok? Bora prestar atenção no que essa informação está nos dizendo aqui, esse gráfico. Olha, você aqui tem os continentes, África, Ásia, Europa, América do Norte e Central, Oceania, América do Sul e o mundo de certa forma. Aqui você tem o percentual de terras que são usadas para agricultura em verde escuro, o percentual de terras que são usadas para a floresta em um verde médio e aqui um verde claro, um verde limão para outros meios. Então percebe que na África nós temos aqui, ó, cerca de, deixa eu ver aqui, é meio estranho esse gráfico. Enfim, a gente tem percentual aqui para agricultura e para outros mais ou menos ali equilibrado, né? E um pequeno percentual aqui de floresta. E essas florestas africanas, elas são basicamente savanas, as florestas tropicais do Congo, né? E um pouquinho de vegetação mediterrânea. Então você percebe que na África você tem muito mais o solo ele é utilizado muito mais para agricultura, para outros tipos de atividade, como as cidades, por exemplo, enfim, e apenas essa parte aqui, ó, para com floresta. Na Ásia já muito mais agricultura, muito menos outros tipos de usos do solo e a floresta também bem menos. Na Europa já tem mudado um pouquinho. Por quê? Porque os solos europeus, como a Europa ela é um continente que ele é muito afetado pelas mudanças de estações do ano, né? Primavera, verão, inverno e outono. A agricultura ela se desenvolve, mas não tanto em espaço. A agricultura europeia ela é muito mais focada na tecnologia, então eles conseguem
produzir muito ocupando poucos espaços, e isso explica o fato da agricultura europeia ocupar bem pouco espaço comparado com o espaço que nós temos as outras atividades e a floresta, tá? Então, a partir desses outros aqui, vocês vão analisando da mesma forma. Essa parte verde mais escura é a parte do solo, é a porcentagem do solo de determinado continente utilizado com agricultura. Aqui nesse verde médio é o percentual desse mesmo solo, dessa mesma região, sendo utilizado com floresta, e aqui esses outros que podem ser construção de cidades, pode ser qualquer outra coisa, ok? Bem, então perceba que na América do Sul a gente tem um percentual de floresta muito grande, maior talvez até que da Europa, sobretudo porque aqui não é apenas muita área com floresta, são muitas áreas com florestas diferentes. A gente tem uma variedade de vegetação muito grande, muito alta, que não se compara com a da Europa, porque apesar de na Europa ter uma variação de floresta, ela é bem pequena, ela é quase insignificante comparada com o que é a América do Sul, certo? E aqui no mundo a gente percebe que está mais ou menos quase equilibrando, só que assim, esse percentual de floresta ele tem que estar maior, e a gente tem que trabalhar para que isso aconteça, fazendo o máximo que a gente pode. Daqui, vamos lá. A perda de área florestal ocorreu predominantemente nos trópicos, em especial nos últimos 5 anos. Os índices de desmatamento foram liderados na América do Sul pelo Brasil, na Ásia pela Indonésia e na África pela Nigéria. O curioso é que nesses 3 espaços aqui, ó, a gente está falando de florestas do tipo equatorial, florestas tropicais úmidas, certo? Perceba aqui, ó, essa parte aqui, que fica aqui, aqui e aqui, tá? Então, a Nigéria fica mais aqui, assim. Então, essa faixa aqui, ó, que eu vou... Essa faixa que eu tô colocando aqui, ó. Tá, não sei se dá para todo mundo perceber. Essa faixa aqui, ó, é onde se concentra a maior parte das florestas do mundo, tá? Quando eu digo faixa tropical, ó, é que fica aqui entre o Trópico de Câncer, tá vendo aqui, ó? Trópico de Câncer, Capricórnio, desculpa, e o Trópico de Capricórnio. Então, as zonas de floresta que ficam nessas áreas aqui, ó, elas são as que mais sofrem, porque nessas áreas é onde nós temos uma enorme quantidade de vida, tanto nas florestas, na flora quanto a fauna. Então, obviamente que essas áreas são as que mais vão perder também, certo? E, infelizmente, ó, esse mapa ele fala do que? Área florestal desmatada entre 2010 e 2015, ou seja, contando 5 anos. Mano, olha, essas cores aqui nesses tons de verde são onde houve, digamos, ganho de vegetação, certo? Onde a gente teve até, de certa forma, não apenas a diminuição do desmatamento, como até ganho de áreas que estavam sem floresta ou com muito pouco floresta e agora tiveram um acréscimo, né? Então, nessas áreas aqui, ó, a China se destaca bacana, a Austrália, Estados Unidos, enfim. Prejuízo líquido, ou seja, onde mais tivemos perda, né? Olha o Brasil aqui. Quase roxo, né? Brasil, aqui a Indonésia, enfim, é complicado. E aqui, pequena alteração, tipo, ou ganhou ou perdeu muito pouco, que são os restantes dos países aqui. Então percebe que nesses aqui, ou perdeu muito pouco, ou ganhou muito pouco, que praticamente não fez diferença. O nosso país ele está, infelizmente, na pior parte possível, que foi aquele que mais perdeu, e de acordo com o que a gente vê da política do governo federal, vai continuar perdendo, infelizmente. E antes que alguém pense bobagem, galera, não é que eu esteja fazendo campanha para ninguém, não faço e nem vou fazer. Só que o que é fato tem que ser dito, né? Enfim, a gente vai fazer essa atividadezinha aqui, essa pequena atividade, e depois mais eu volto com vocês para falar de outras coisinhas, tá bom? Beijinho e até depois.